Estamos começando mais um podcast e programa Saúde e Movimento, como sempre aqui pela TV Galega, a imagem da cidade. O mês de novembro é conhecido também como o mês do Novembro Roxo, por conta da sensibilização e incentivo também ao cuidado com os bebezinhos que nascem prematuramente. Por isso, no programa de hoje, nós convidamos a médica, ginecologista e obstetra Stephanie de Brito e também a enfermeira obstétrica Ana Paula Resplandes para compartilhar um pouquinho mais com a gente sobre esse tema da prematuridade e também falar sobre ginecologia e obstetrícia. Então, sejam muito bem-vindas ao nosso programa. Obrigada pelo convite. Imagina, eu que agradeço a presença de vocês aqui hoje, né? A gente já se conhece do mundo aí da humanização, do universo da humanização, e é muito bom trazer, né, profissionais dessa área aqui no programa. Essa semana, inclusive, a gente tem a Semana da Valorização das Doulas, também está circulando aí essa semana para a gente falar um pouquinho mais sobre o trabalho das doulas. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho do trabalho de vocês. Vamos começar então com a Stephanie. Tá bom. Tá, Stephanie? Eu quero que tu se apresente, tu conte um pouquinho da tua história, né? Quem é você, por que você escolheu medicina e por que você escolheu obstetrícia também? Tá, vamos lá. Então, eu sou Stephanie, né? Eu sou médica ginecologista e obstetra. Eu me formei aqui em Blumenau, na FURB mesmo. Até semana passada eu completei 8 anos de formada. E há 4 anos, então, que eu sou ginecologista e obstetra, né? Eu fiz a minha formação em Curitiba, no Paraná, né? E aí, como a minha família é daqui, meu marido é daqui, eu decidi voltar. Também gosto muito da cidade, né? Então, bom, vamos lá. Como eu cheguei na obstetrícia... Na verdade, eu nem me lembro. Eu acho que a obstetrícia chegou em mim antes de eu chegar nela, né? No estágio, na faculdade mesmo, acompanhando um parto. E aí eu vi que aquilo era muito maravilhoso, assim, o universo de gestação e tal. Inicialmente, na minha formação, eu não me imaginava fazendo obstetrícia. Eu queria ser só ginecologista. Mas para quem é da área sabe que no início isso é meio difícil, né? E aí, quando eu voltei aqui para Blumenau, que eu me deparei com um universo que a gente tem ali, principalmente no Hospital Santo Antônio, que é uma casa, assim, de muito aprendizado, eu vi que a obstetrícia podia ser muito melhor do que eu já tinha visto na faculdade, na residência, muito mais humanizada. Então, eu aprendi muito com as doulas, com as enfermeiras obstétricas do hospital. A Ana foi uma delas, a gente se conheceu lá. Sim. E aí, estamos nessa... Não pretendo sair tão cedo, assim. E a Ana? Bom, então, eu sou Ana Paula, né? Enfermeira obstétrica. Eu me formei, eu sou natural de Araguaína, Tocantins, bem longe. Estou em Blumenau há 7 anos. Sou formada pelo ITEPAC, né? Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos. Vim parar em Blumenau através, assim, de um amigo que já estava na cidade, né? Todo mundo pergunta, por que veio de tão longe? Sim. Então, já tinha um amigo que estava aqui em Blumenau, né? E falou que, né, tinha um campo que acolhia esses recém-formados, que já era difícil lá na minha cidade. Então, eu já vim diretamente para trabalhar no Hospital Santo Antônio. Trabalhei lá há 7 anos, né? Saí recentemente e agora estou integrando a equipe Mamãe do Futuro. Então, estamos aí nesse trabalho de acompanhamento das gestantes, né? Nesse período gestacional, do parto e puerpério. E estou bem feliz. A obstetrícia, também quando eu cheguei no Hospital Santo Antônio, eu já fui direto para o centro obstétrico, né? Já fui contratada diretamente. E ali eu falei, não, é isso que eu quero. Então, já fui para a especialização. E hoje eu sou docente também, né? Também atuo no campo de estágio. E sou muito feliz e realizada nessa área. Que bom, né? Que bom que temos profissionais como vocês atuando aqui em Blumenau, né? Vieram de tão longe, mas estão aqui pertinho da gente. A gente vai falar um pouquinho sobre o tema da entrevista, que é a prematuridade, mas como vocês acabaram de compartilhar um pouquinho da história de vocês,
Uma pergunta que eu acredito que deva ser muito comum, porque querendo ou não, como eu também trabalho, né, de alguma forma nessa área, é: vocês são mães? Vocês pretendem ser mães? Porque assim, a gente vai falar da parte profissional, mas a curiosidade das pessoas é: quem trabalha com isso, né? Como que funciona? Qual é a relação que tem? Tem esse desejo? Tem essa vontade? Como que exerce, né, esse papel também na sua vida pessoal? Não, eu não sou mãe ainda, eu sou mãe de pet, conta, será? Tenho 2 cachorrinhas, não sou mãe, quem sabe? Vamos ver, né? Estamos no processo. Mas, na verdade, até existe um certo preconceito na área de, assim, como vocês podem atender parto se vocês nunca vivenciaram essa situação, né, com vocês mesmos. E eu sempre penso que eu atendo as minhas gestantes, parto, enfim, da forma como eu quero ser tratada, da forma como eu quero ser abraçada durante o meu trabalho de parto, né? Então, a gente pode ter empatia por algo sem ter vivido ainda aquela situação, né? Sim, verdade. E até porque, dependendo da relação que você tem ali com o teu trabalho como profissional, às vezes existe até a possibilidade de a gente acabar projetando, né, a nossa vivência pessoal com aquilo que a gente está vivendo no profissional. E é claro que a gente tem ótimas profissionais que são mães e ótimas Sim, com profissionais que não são mães. Mas, querendo ou não, a gente não precisa fazer esse filtro, né? Porque nós não somos. E também não quer dizer que não possamos vir a ser, né? Ana, como é que tu lida com essa relação? Eu também não sou mãe ainda, também sou recém-mãe de pet. Eu brinco que tô no puerpério de pet, né? Passando por esse processo de adaptação. Mas eu também sinto um pouco, assim, essa cobrança, assim, né? Hoje nem tanto, né? Atuando na equipe Mamãe do Futuro ali, até que é mais tranquilo. Mas, assim, na minha atuação no hospital, hospitalar, eu sempre tinha essa pergunta, assim, bem frequente. É verdade. Você já é mãe? Tipo, quando você vai fazer uma orientação, as mulheres sempre querem saber, mas você já viveu isso, né? Pra você estar falando, assim. Sim. Então, eu compartilho do que a Stephanie falou, né? Apesar de não ser mãe, a nossa atuação é baseada realmente nessa questão da empatia, do respeito, né? Sim. De atuar ali da maneira como aquela mulher quer viver aquele momento, né? Sim. Então, independente de ser mãe ou não ser, a gente trabalha dessa maneira, assim, né? Buscando o melhor para que aquela mulher viva a melhor experiência. Sim, com certeza. E falando um pouco sobre a prática, né? A prática e a atuação de vocês. Eu queria que a Stephanie falasse um pouquinho sobre como se dá a função mesmo, o trabalho do médico que escolhe, né, atender como ginecologista e como obstetra. E se você, qual a tua área, né, dentro da ginecologia e da obstetrícia? Bom, então assim, ginecologia e obstetrícia é a mesma especialidade, então quando a gente faz a residência, a gente estuda as duas coisas e a gente pode escolher seguir um caminho ou outro, ou a gente pode escolher seguir os 2 caminhos, né? Então eu escolhi seguir os 2 caminhos, então dentro da obstetrícia eu realmente, agora a gente trabalha muito com a questão de humanização, depois até a gente pode falar um pouquinho do nosso projeto Mamãe do Futuro, né? Que é o nosso projeto de pré-natal. E dentro da ginecologia, então eu escolhi, né, mais a parte de ginecologia endócrina, que são distúrbios de menopausa, menstruação, ovários policísticos, enfim, né? E a parte de patologia do trato genital inferior, que é a parte de alterações na vagina, estética vaginal, né? Mais essa parte. Sim. E qual que é a principal diferença, né, de um médico que é ginecologista, obstetra, para uma enfermeira, né, obstétrica? Qual que é a diferença? E por que existe essa especialidade dentro da enfermagem se o enfermeiro já está ali, né, para dar esse suporte em diversas áreas da medicina? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Ana. É a parte mais técnica, na verdade, né? Eu falo que os profissionais, eles se complementam, mas a gente tem, o enfermeiro, ele tem até onde ele pode ir ali, né?
Então, a nossa atuação, ela vai desde o pré-natal, a assistência ao parto e também assistência ao puerpério e o cuidado com recém-nascido, né? Então, assim, um enfermeiro que ele é generalista, ele pode atuar na parte do pré-natal, mas ele não atua na assistência ao parto. Entendi. Então, essa é a diferença na especialização, né? De um enfermeiro que faz uma pós-graduação em obstetrícia. É a atuação mesmo no parto em si, no puerpério, no cuidado com esse recém-nascido, né? E algumas intercorrências que pode vir a acontecer, que a gente pode perceber, e aí já passa para já passa para o médico, né? Então, a gente tem um limite também da nossa assistência. Sim, é curioso porque, assim, cada profissional ele tem o seu lugar, né? Cada profissional tem um lugar, mesmo na mesma área de atuação, de limite. E cada profissional pode, sim, né, se complementar. Tem espaço para todo mundo, tem área para todo mundo atender. Com certeza. E aquela pessoa que está recebendo aquele cuidado, né? Aquela gestante, aquele bebê, ele também necessita, né, de todos esses profissionais. Então, uma pessoa às vezes demanda de vários profissionais para atender, né? Dependendo do caso. Isso é uma dúvida muito frequente, né? Quando as pacientes vêm nos procurar, assim, eu realmente... a enfermeira obstétrica não é uma doula que vai estar ali comigo, eu preciso das duas, né? Ou então a doula não vai tirar o papel do meu marido no trabalho de parto, ou do meu acompanhante, né? As pessoas confundem um pouco isso, né? Sim, e até mesmo na avaliação, né, que tem do médico, da enfermeira, quem que vai avaliar, quem que vai me recepcionar no hospital, quem que vai ficar ali comigo, né? Sim. Por isso que é importante aquilo que a gente sempre fala, que é a questão do conhecimento, né? Sim, exatamente. E aqui é uma forma que a gente tem, que a gente traz, né, o conhecimento para que as pessoas possam ter acesso a essas possibilidades, escolhas de nascimento e outras, né, outros conteúdos relacionados à área da saúde. Por isso que aqui, né, o podcast se chama, né, Saúde em Movimento, para que a gente entenda todos esses movimentos e quantos são esses movimentos, né, ao redor da área da saúde e do ser humano. O quanto é amplo, né? O quanto é amplo. E assim, quanto cada vez mais a gente vai se aprofundando, a gente vai descobrindo a importância disso que eu falei, né? De cada profissional, desse trabalho também interdisciplinar, multidisciplinar entre os profissionais para oferecer um melhor serviço, um melhor trabalho e uma melhor experiência para aquela pessoa que está recebendo aquele tipo de serviço de cuidado, né? Vamos falar um pouquinho, então, agora sobre parto humanizado. Antes da gente chegar ali, né, sobre prematuridade, vamos falar um pouquinho sobre parto humanizado. Mas antes de falar sobre parto humanizado, é importante a gente falar sobre a gestação em si, né? Então, uma dúvida que é muito comum das pessoas, quanto tempo dura uma gestação, né? Como que eu sei quando que o bebê vai nascer, né? Qual a data que ele vai nascer, qual a DPP, tem gente que nem sabe que é DPP, que é a data provável de parto. Então, antes da gente falar que um bebê ele é prematuro ou não, eu queria que vocês explicassem a duração, né, de uma gestação e quando que se torna, né, quando que é essa data provável e quando que se torna prematuro ou não. Tá. Então, uma gestação ela pode ir até 42 semanas, né? Certo. Quando a pessoa vai fazer as contas das semanas para os meses, na verdade, ultrapassa os 9 meses, então, teoricamente, são 10 meses de gestação, né? Mas, enfim, a gente trabalha com semanas, né? E a partir de 37 semanas, um bebê ele já está pronto para nascer, né? Então, abaixo de 37 semanas são os bebês que são prematuros. Certo. Né? A data provável do parto, a gente calcula com 40 semanas. Então, na verdade, eu sempre falo que é para nortear, mais ou menos, assim, quando, naquele mês... metade do mês o meu bebê pode nascer, porque as pessoas ficam perguntando muito, né? Mas, na verdade, um bebê pode nascer, então, no tempo normal, das 37 até 42 semanas, né? Sim, e é importante a gente falar sobre isso, Stephanie, porque muitas pessoas não sabem, né? A gente pensa que é uma coisa tão comum. Quantas pessoas nascem, né? Todos os dias. As pessoas não sabem, né? Que existe uma data estimada, que também não é uma data certa, né? E para quem tá passando pela situação, chega no final, parece que o último mês
tem as 40 semanas, que é infinito, né? Não chega nunca. Verdade. Mas que é uma data estimada, que o bebê pode nascer um pouquinho antes dessa data, pode nascer um pouquinho depois também, né? Desde que esse bebê tenha uma avaliação pré-natal, né? Sim. Adequado e vai monitorando a saúde ali de ambos, bebê e mãe. Mas você falou que antes das 37 semanas é prematuro, certo? Então, como que é classificado, né? Existem alguns graus de prematuridade, né? Existe esse bebê que é pré-termo, mas existe também um bebê que é muito pequenininho, que para, né, nascer e sobreviver, talvez a chance de vida dele é menor, outros um pouquinho maior, outros bebês às vezes até precisam nascer de alguma forma, porque tem alguma indicação antes do tempo e também, né, se tornam prematuros. Então, eu queria que você explicasse sobre esses graus de prematuridade. Então, existem prematuros que a gente chama de prematuros tardios, que são os mais próximos das 37 semanas, mas que estão abaixo das 37 semanas, né? E nós temos também os prematuros extremos. Em relação à questão de sobrevida, né? Isso depende muito da onde esse bebê vai nascer, né? E qual assistência que ele vai receber. Então, por exemplo, tem alguns bebês que nascem ali com 24, 25 semanas, né? Que se a gente fizer a conta ali da data provável, que é 40 semanas, é um bebê que está só na metade da gestação. E né? traduzindo isso para quem não sabe em meses, né? Isso, ali 5, 6 meses, Isso. mais ou menos, né? Eu também tenho que fazer a conta. Sim, porque pra gente acaba sendo uma linguagem um pouco mais fácil, mas pra quem não, é sempre quantos meses, né? Exatamente. Certo, então seria na 2 faixa dos meses. 4, 5 meses. Exatamente. E aí essa é uma pergunta muito difícil, né? Que às vezes algumas mães nos fazem, de um bebê de prematuro extremo, né? Qual é a chance de o meu bebê sobreviver? E é uma resposta que a medicina não tem como dar, né? Por mais que a gente calcule porcentagens, enfim, são muitos fatores, né? De como que foi esse pré-natal, de qual foi a condição com qual o bebê nasceu, o local onde ele nasceu, a assistência que foi dada, né? Então, enfim, é uma pergunta pergunta de milhões, não sabemos. Mas daí a gente tem, então, uma chance de quanto mais semanas o bebê tiver, maior a chance de vida dele. Exatamente. Quanto mais próximo dos 37, maior a chance de ele nascer. Tem um mito, né, que, na verdade, sim, que é falado, de que, assim, se o bebê nascer com 7 meses, ele tem mais chance de sobreviver do que um bebê que nasce de 8 meses. Queria que vocês explicassem Mito popular, né? Sim, né, porque como que, né, um bebê... Mas isso é comum também, né, de se ouvir, Já ouvi. ou nasce agora com 7 meses, ou então tomara que a gestação vá até o final. Sim, Porque já ouvi senão, também, porque senão, sei lá, o bebê pode nascer com alguma dificuldade, alguma coisa nesse sentido. Então é mito. É mito. Totalmente, né? Quanto mais semanas ele tiver, né? O que a gente sempre fala, assim, quando a mulher ela tem risco de de uma gestação, de um trabalho de parto prematuro, cada dia é uma vitória, né? É verdade. Nós até tivemos um caso recentemente, né? Que assim nos trouxe bastante felicidade de aquele bebê conseguir chegar ali, né? Onde era esperado. Então, assim, cada dia a mais para aquele bebê é uma vitória, né? Dentro da barriga. Então, a gente fala ali que a barriga é o útero ideal, que é a UTI ideal para aquele bebê, né? Então, tem situações que é melhor aquele bebê ali dentro do que fora, né? E também existe casos ao contrário, né, Stephanie? Sim. E assim, a gente, como eu disse, nós vamos falar um pouquinho sobre parto humanizado, mas ainda falando sobre a questão da gestação e da prematuridade, quais são os riscos ou quais são as probabilidades de um bebê nascer prematuro? Por exemplo, né, a mulher engravidou, qual seria a doença que ela precisaria ter ou que sintomas a mulher começa a apresentar para ter uma probabilidade desse bebê nascer antes do tempo? Tá. Eu diria que assim, a primeira coisa que a gente precisa analisar são quais são os fatores de risco que essa mulher tem até mesmo antes de engravidar. Pré-natal sempre começa antes da concepção, né? Então, alguns fatores, por exemplo, obesidade, tabagismo, fumo, diabetes, prévia gestação, pressão alta, prévia gestação.
Todos esses são fatores que já aumentam a chance de prematuridade, né? Certo. E essas mesmas doenças, elas podem surgir também durante o pré-natal, né? Então, isso também aumenta o risco. Fora isso, algumas cirurgias prévias que ela tenha feito no útero, no colo do útero, né? São coisas que a gente consegue rastrear até no início do pré-natal para entrar com algumas medidas para diminuir a chance de ela entrar em trabalho de parto prematuro, né? Certo. E quais Colo curto, né? Isso. Colo curto, né? Que é uma avaliação médica também. Sim. Ou gestações múltiplas, assim, né? Aquela sim. mulher que já teve várias gestações. Ou até a gestação gemelar, né? Gestação gemelar. De gêmeos. Existe alguma indicação de fator genético? Ai, minha mãe teve parto prematuro, minha avó teve parto prematuro, eu possivelmente vou ter. Não, a princípio não. Isso é também mito. Uhum. É importante a gente falar sobre essas questões, Sim. porque as pessoas, elas acabam fazendo, né, essa comparação. De Sim. como foi a minha história de nascimento. Na minha família, todo mundo nasceu assim. Então, comigo vai acontecer da mesma forma, exatamente. né? E quais são, na verdade, os riscos para o bebê, né? Um bebê que nasce antes das 37 semanas, né? Ele pode nascer com quais tipos de dificuldades, o que ele ainda precisa desenvolver, que ele ainda precisa ficar, né, no hospital ou internado, recebendo alguns cuidados, de um bebê, por exemplo, que já nasce com 38, com 40, né? Qual que é a principal, ou quais são as principais diferenças? Eu vejo que principalmente a parte respiratória, né? Então, o pulmão é um dos últimos órgãos que amadurece num bebê. Então, muitas vezes eles nascem com desconforto respiratório e aí precisam de ajuda para respirar. Muitas vezes eles vão para UTI e aí começa uma bola de neve, né? Porque eles vão para UTI, são expostos a bactérias hospitalares e aí aumenta muito o risco de infecção. Muitas vezes são bebês que a mãe entrou em trabalho de parto porque estava com uma infecção, então esse bebê já pode nascer com algum grau de infecção, né? E aí todos os riscos disso, de uma intubação, de infecção, icterícia, que é aquele amarelão, né? Muito comum em bebês prematuros. E muito comum também eles terem mais dificuldade para mamar, né? Acho que a Ana pode até falar um pouquinho sobre isso também. Sim, porque o bebê que ele nasce prematuro, ele não tem, primeiramente, né, se ele nasceu prematuro, ele tem uma necessidade desse suporte ventilatório, eles vão, ele não vai mamar diretamente no seio materno, né? Ele vai receber um complemento, né? Às vezes diretamente aquele complemento, aquele leite da própria mulher, né? Ou leite humano. E quando eles começam a mamar, às vezes por ter passado muito tempo ali na UTI, nesse suporte ventilatório, eles têm dificuldade de sucção, né? Uma sucção débil. Então, assim, acaba também dificultando nessa parte da amamentação. E posteriormente, né, um bebê que nasce prematuro também aumenta, né, o déficit de, né, coisas futuras, né? A gente está falando aqui do que pode acontecer ali logo após o nascimento, mas futuramente também esse bebê já vai ter uma maior dificuldade de aprendizado, né? No comportamento também. Então, assim, vai desencadeando vários fatores, né, que pode ser reduzidos em um bebê que nasce a termo. Acaba sendo um bebê, uma pessoa mais sensível. Isso, várias complicações. Alergias, né? Sim. Até risco futuro de diabetes, obesidade. Tem que ter Isso, sempre um problemas cuidado. respiratórios crônicos, isso. né? Sim, sim. Então, sempre, né, esses fatores, assim, problemas vão aumentando, tem a possibilidade de um grau maior de acontecer nesses bebês prematuros. Certo. E assim, agora a gente tá chegando um pouquinho mais perto do parto, né? Quando a gente fala em trabalho de parto, em parto de bebês prematuros, por exemplo, uma mulher que ela já tá ali, né, com 38 semanas, com 39, ela já tá aguardando,
o nascimento desse bebê. Já está próxima a data provável de parto, ela já está tendo contrações de treinamento, já está, né, ansiosa por esse momento e já está atenta ali a qualquer sinal de que esse bebê pode estar chegando. Uma mulher que ela está com 25 semanas, com 28 semanas, ela não está esperando o nascimento do bebê. Ela está, né, vivendo outra fase ali da gestação, tá aguardando o desenvolvimento, né, desse bebê, enfim. Quais seriam os principais sintomas de que uma mulher está entrando em trabalho de parto, né, e que possivelmente esse bebê possa nascer prematuramente? Quer falar? Os principais sintomas, assim, por exemplo, né, se essa mulher, como a Stephanie já falou ali, ela tem um dos riscos, né, para um trabalho de parto prematuro é infecção urinária de repetição. Então, assim, tem pacientes que entram em contato conosco e fala que tá com uma cólica, né? Então, começa às vezes com cólica, um sinal de maior pressão na região abdominal, e aí elas acham, né, tipo, será que realmente é uma contração? Então, assim, esses são possíveis sinais, né? Sangramento, isso, perda de muco. Então, assim, são sinais que elas relatam. E aí, ela precisa ser avaliada, né? Precisa se direcionar ao hospital, entrar em contato com o médico que está realizando o pré-natal para uma orientação e aí sim ser avaliada para ver se realmente está evoluindo para um trabalho de parto prematuro ou não. O que é que pode ser feito, né? Se vai precisar ficar internada para observar. Então, é mais ou menos esses sinais, né? E nesses casos, né, qual é a conduta a ser adotada? É tentar segurar esse bebê para que ele não nasça por conta de ser prematuro? Depende, claro, né, de cada caso, de qual que na verdade, ele é a intervenção que precisa ser feita de acordo com a saúde daquela mulher e daquele bebê, mas dependendo da situação, a ideia seria tentar fazer com que esse bebê fique o máximo de tempo ali no útero. Na verdade, assim, como a Ana comentou antes, né? O útero é o lugar mais seguro para aquele bebê, né? A não ser que, por algum motivo, ele esteja sofrendo muito estresse ali dentro do útero, né? E a gente detecta através de exames. Ou que aquela mulher, aquela gestação esteja colocando em risco a vida daquela mulher. Então, nesses casos, a gestação precisa ser interrompida, né? Certo. Do contrário, a gente sempre tenta levar a gestação mais para frente. Então, um dia a mais pra gente realmente é uma vitória e faz muita diferença no nascimento do bebê. Sim. E aí, quando a gente fala agora, né, sobre o parto, estamos chegando mais pertinho. Existe, por exemplo, a possibilidade... Antes de eu fazer essa pergunta, de perguntar para vocês outra coisa. O que é o parto humanizado? Né? Antes da gente falar... pergunta que não quer o que é o parto humanizado? Qual é o tipo de parto que é o parto humanizado, né? É claro que hoje a gente já tem muita disseminação desse assunto. Temos redes sociais, internet, Google, muitas profissionais da área da saúde... doulas, não posso, né, deixar de falar e defender, que fazem, né, esse papel de trazer informação, mas as pessoas ainda não sabem exatamente, podem até ter ouvido falar, mas às vezes ainda não sabem exatamente o que é um parto humanizado. Então, gostaria que vocês explicassem. Tá. Humanização, na verdade, é você respeitar a fisiologia do parto, né? O que é a fisiologia? É o natural, a evolução natural do parto. E também respeitar os desejos daquela mulher e fazer com que ela tenha autonomia sobre seu parto. Então, uma cesárea, ela pode ser humanizada, né? Um parto humanizado não é um parto na água, né? Muita gente acha que é um parto na banheira. O tipo de parto, não é o tipo de parto, né? É você realmente respeitar os desejos daquela mulher, fazer com que ela tenha autonomia sobre as decisões. Então, ela decide o rumo do parto. Eu sempre falo que parto se constrói ao longo do pré-natal. Então, assim, como é que eu vou decidir alguma coisa técnica? Na verdade, a gente vai conversar sobre todas as possibilidades e todos os caminhos que podem se tomar ao longo ali do trabalho de parto. E ela vai lembrar daquilo e vai conseguir decidir da melhor forma, né? Certo. Ana, queres acrescentar alguma coisa na fala da Stephanie? Eu acho, é como ela falou, né? Essa decisão, ela acontece
durante todo o pré-natal, né? O importante é que essa mulher ela seja informada e através da informação ela decidir, né, o caminho que ela quer seguir, né? Então, assim, não é o profissional que vai decidir a forma como como vai ser o parto daquela mulher. Mas nós estamos ali para dar esse apoio, para passar informação, né? Sim. E a partir disso, dessa mulher bem informada, né, nós vamos estar ali para dar esse apoio, para dar esse suporte. E humanização é isso. Sim, e entendendo que também é uma caixinha de surpresas, Isso, né? Sim. exatamente. No dia as coisas podem mudar e ter um desfecho Isso. inesperado, independente se ele for, né, negativo ou positivo, muita coisa pode acontecer nesse dia. É a partir do momento, né, que existe essa concepção, Sim. a gente sempre fala, né? Nós não temos controle, né? É necessário um bom acompanhamento, um bom pré-natal. Eu sempre falo também nos nossos acompanhamentos, assim, que é muito importante você ter um bom profissional te acompanhando, mas também às vezes não é o profissional que vai te garantir uma via de parto, Sim, né? não. Então, assim, a mulher ela tem que estar muito decidida do que ela quer, ela tem que estar muito informada de todo o processo que vai passar, de toda a fisiologia que existe, de todo o processo para aquilo acontecer. Sim. Então, é muita informação. Sim, a gente vai continuar falando sobre parto, né, sobre parto humanizado. E eu falei que eu tinha uma pergunta para fazer para vocês, mas antes de fazer essa pergunta, a gente vai fazer um pequeno intervalo comercial. Então, para você que está nos assistindo e nos acompanhando, a gente vai fazer, né, uma breve pausa, mas fique conosco que nós já voltamos. É imperdível. Promoção Duca Móveis 30 anos. Toda a linha de estofados em até 18 vezes. Isso mesmo, 18 vezes. São estofados de diversos modelos em tecido, couro com várias opções de tamanho, cores e padronagens. Ligue agora 3322-0005 e se surpreenda. Duca Móveis 30 anos. Rua 7 de setembro, 1069, Centro Blumenau. Duca Móveis. Você merece estofados de qualidade. Com sede na cidade de Blumenau, a Disbracon tem como seu compromisso obter excelência no fornecimento de seus produtos, zelando por qualidade, preços justos e competitivos, sempre buscando novidades e inovações, almejando manter bom relacionamento com seus clientes, colaboradores e fornecedores. Disbracon, distribuidora de materiais elétricos e hidráulicos. Rua Governador Jorge Lacerda, 3030, na antiga Rodovel. Fone 3209-5400. Disbracon, distribuidora de materiais elétricos e hidráulicos. Olá, eu sou a Tamara e a partir de hoje nós vamos conversar sobre energia aqui no canal da Eleva Solar. Deixa eu te perguntar uma coisa, você está preocupado com a sua fatura de energia elétrica? Pois é, quem não está, né, gente? Mas eu trago boas notícias. Com a energia fotovoltaica, você pode economizar até 95% na sua fatura. Que tal? Com o sistema fotovoltaico, você pode mandar energia para outros 5 imóveis, desde que esteja no seu CPF ou CNPJ. E não é um bicho de 7 cabeças não, viu? É muito mais simples do que você imagina. Basta instalar energia fotovoltaica em um dos endereços e você compartilha com os outros 5. Viu como é fácil? Gostou do conteúdo?
Até a próxima! Restaurante Heimat. Família, tradição e boa comida. Agora sob nova direção, anexo ao Centro Cultural 25 de Julho de Blumenau. Servimos todos os dias um cardápio diferenciado, além da nossa gastronomia alemã e sabores internacionais. E com aquela sobremesa especial. Restaurante Heimat, aberto de segunda a sexta. Atendemos festas e eventos. Ligue 015 9977 7544. Restaurante Heimat, anexo ao Centro Cultural 25 de Julho de Blumenau. A nossa satisfação é servir bem. Escola Barão, 70 anos participando da vida e educação de diferentes gerações. Do infantil baby ao ensino médio, a essência da Barão é cultivar valores e orientar o estudante nas suas descobertas e escolhas. Acolhemos e cultivamos laços que geram memórias para a vida. Escola Barão. Acolher para crescer com valores. Matrículas abertas. Muito bem, estamos de volta e as convidadas do programa desta semana é a médica ginecologista e obstetra Stephanie de Brito e também a enfermeira obstétrica Ana Paula. Nós estamos falando sobre prematuridade, sobre obstetrícia, parto humanizado. É bom lembrar que esse mês é o mês do Novembro Roxo, onde no dia 17 de novembro foi o Dia Mundial da Prematuridade. E por isso nós estamos falando sobre essa área da medicina e trazendo alguns esclarecimentos sobre essa área da saúde. Então, continuando a nossa entrevista, antes do intervalo falei para vocês que ia fazer uma pergunta. Não é uma pergunta de milhões, né? Mas é uma pergunta que está relacionada com o tema que nós estávamos falando, que é o parto humanizado. Mulheres, gestantes que estão grávidas e têm, às vezes, alguma restrição, tem alguma comorbidade, enfim, algum fator de risco, ou mulheres que estão, levando a gestação e, de repente, acabam tendo ali algum sinal de trabalho de parto prematuro. Podem ter um parto humanizado? Com certeza, com certeza. É super possível, Tem algumas situações muito específicas em que realmente há indicação de cesárea, Mas mesmo assim, ainda para um bebê prematuro que está na posição certa de nascer, digamos assim, o melhor é que ele nasça de parto normal, Porque o próprio trabalho de parto, toda a liberação hormonal daquela mulher, o fato de ele passar pela vagina, e ter contato com a flora vaginal, o fato de ele sentir as contrações uterinas, tudo isso já faz com que ele nasça um pouco mais preparado, Mas é claro que tem algumas situações que vão precisar, sim, de uma cesárea nesses casos. Independente da via de parto, sempre é possível ter um parto humanizado nessas situações, Sim, claro, Tudo depende, como a gente acabou de falar, da situação ali, que o bebê se encontra. Mas justamente por ser um bebê tão pequenininho, às vezes a gente tem essa ideia de que é um bebê muito frágil, muito sensível. E que, na verdade, o trabalho de parto, ou como você mencionou, passar por essa experiência pode, inclusive, fortalecer, esse bebê que já está nascendo pré-termo. E depois que esse bebê nasce, como que funciona os cuidados? Então, esse bebê, ele vai ficar internado no hospital, a família vai ficar ali junto. Então, um bebê que nasce prematuro é incentivado a amamentação, como a Ana falou ali, Tem a questão de que provavelmente vai ter alguma dificuldade. Então, necessariamente, todos os bebês que nascem prematuros, eles precisam ficar internados? Eles precisam ficar na incubadora? Não. É como a Stephanie falou, todos os bebês abaixo de 37 semanas são considerados prematuro. Daí existe os graus de prematuridade, o prematuro extremo, que esse sim vai, já é um bebê que ele vai precisar de um suporte ventilatório, um bebê que vai precisar de uma UTI neonatal. E esse bebê, sim, ele já tem um cuidado
imediato do pediatra, então ele nasceu, ele já vai ali pro cuidado com o pediatra, né? Então, assim, na sala de parto, na nossa realidade, tem o pediatra 24 horas, né? Na sala de parto. Então, nasceu esse bebê prematuro extremo, ele já vai direto para um berço aquecido, já tem imediatamente essa avaliação e esse cuidado do pediatra e preparação para a transferência dele para uma UTI neonatal ou para o prematuro extremo normalmente é para UTI neonatal, né? Agora, o intermediário, aquele que é ali entre 28, 34 semanas, também é feita uma avaliação, sempre o pediatra que vai estar avaliando, né? Aquele bebê, o peso daquele bebê, e aí sim ele vai estar verificando para onde a gente vai direcionar aquele bebê, né? Tem bebês aqui no município de Blumenau, como na nossa realidade, assim, que eu tenho mais conhecimento, o Hospital Santo Antônio, né, que ele é referência para 14 municípios circunvizinhos aqui do Vale Itajaí, né? Normalmente, esses bebês, alguns bebês que nascem de 34 semanas, tem uns que dá até para ficar com a mãe, dependendo, assim, de como aquele bebê nasceu, que peso que aquele bebê tem, né? E agora, já um bebê de 34 a 36 semanas, e alguns dias ali, 35 semanas, também tem bebês que já ficam com a mãe, já tem uma maior possibilidade desse incentivo ao aleitamento materno, né? Então, assim, para a gente saber que cuidado que aquele bebê vai precisar, né, como que vai ser essa questão da amamentação ou de uma complementação, é só realmente após o nascimento, né, após uma avaliação mais técnica desse bebê, a avaliação do pediatra, Certo. né? Enquanto aquele bebê tá ali na barriga, né, os obstetras estão ali supervisionando e avaliando, e a partir do nascimento desse bebê, aí é uma avaliação realmente do pediatra. Certo. Nós, como enfermeiras ali na sala de parto, né, que integramos a equipe, a gente está ali também junto, auxiliando nos cuidados, né, nessa equipe multidisciplinar, mas essa avaliação realmente é o pediatra que faz. Sim. E nós estávamos até aqui conversando nos bastidores, né, no nosso intervalo, sobre uma casa que fica ao lado do hospital, né? Isso. Que é a Casa do Aconchego. É uma casa onde acolhe as mães, né, dos bebês que ficam na UTI. A gente fala mães porque a gente sabe que, né, tem as famílias, tem outros casais, mas essa casa é especificamente para as mamães, né? Onde mulheres, né, famílias que não têm condições de justamente, se o bebê fica internado, fazer esse deslocamento de vir e visitar, né? Em determinado momento começa a incentivar ali a amamentação. Então, às vezes tem que vir e voltar mais de uma vez ou ficar só determinado tempo. Então, existe essa casa justamente para acolher essas mulheres e essas famílias. De que outras formas a gente pode fortalecer essas famílias e proporcionar uma rede de apoio para as famílias onde os bebês nascem prematuramente? Eu vejo que é muito importante ter uma rede de apoio muito estabelecida, né? Que pode ser vizinhos, amigos, familiares, né? Os pais daquele bebê prematuro muito provavelmente já estão muito fragilizados, né? A mãe, principalmente, que vivenciou toda a situação de parto, e aí começa aquela cobrança de amamentação, né? Então, o fato de você, enfim, ajudar de alguma forma esse casal, pode ser cuidando de um outro filho mais velho, que às vezes fica ali um pouco mais de lado, digamos assim, né? Acho que o pessoal da empresa, do trabalho, pode dar uma ajuda nesse sentido também. Uma coisa muito positiva foi agora a mudança da licença maternidade para mães de prematuros, né? Que eu acho que foi uma grande vitória, inclusive. Então, mas assim, rede de apoio é tudo, né? Uma boa rede de apoio é essencial, né? Sim, e até para acolher, né, essa família que volta para casa e não volta com o bebê, né? Sim. A gente fala muito sobre a questão da rede de apoio para visitar ali os pais, de ter esse cuidado
com quem cuida, né? Com a mãe, para não ficar com aquele foco no bebê. Mas e quando o bebê não vem para casa, né? Que a gente fala que aquela família ia passar a noite em claro, não ia conseguir se alimentar muito bem, né? Que precisaria ter esse tempo para se vincular com o bebê. E aí, quando existe essa distância, né? Onde esse bebê fica no hospital, essa família tem que vir para casa, né? Onde o casal se encontra fragilizado, vulnerável. Acho que é bem importante a gente ressaltar, principalmente nesse mês, né? Que tem essa campanha. Até a campanha, o tema global da prematuridade fala, né? A frase é: garanta o contato pele a pele com os pais desde o momento do nascimento. Então, desde esse contato do bebê, desde o nascimento com os pais, mas também proporcionar esse contato, né, com os pais depois com esse bebê, e também esse conforto para os pais, né, esse acolhimento para essa família onde o bebê está longe. Então, às vezes a gente vai muito por aquilo que é comum, tradicional, e a gente esquece que existem vários casos, né, onde a gente precisa ter esse olhar humanizado, não só para a via de nascimento, mas principalmente para as formações, né, das famílias que estão se constituindo nesse momento aí de nascimento do bebê. Sim, existe o método canguru, né, que fala exatamente disso, de você realmente, além dessa, né, nessa questão que você relatou agora por último, de você manter esse bebê com esses pais, né, então, assim, a nossa tendência é sempre ir pelos protocolos, normalmente, né? Colocar esse bebê numa incubadora, fazer os procedimentos que são necessários. Sim. Mas, assim, estudos hoje mostram que quanto mais contato esse bebê tem com a mãe, tem com o pai, melhor é a recuperação dele, né? Então, hoje eu também estou fazendo uma pós em aleitamento materno. E a gente viu esse tema, assim, com relação aos bebês prematuros, né? Você fortalecer esse vínculo, não afastar a mãe desse bebê, porque normalmente é o que acontece, né? Na nossa realidade. Levar esse bebê para UTI, então, assim, a gente deve facilitar, né? Nós profissionais da área da saúde, temos que ser facilitadores da aproximação dessa mãe com esse bebê, do acesso livre para o pai, né? Porque normalmente o que acontece é assim: o bebê é prematuro, precisou ficar internado. A mãe é acompanhante e o pai, ele fica como, né? E o suporte que essa mulher precisa, porque como nós estamos falando, é uma situação delicada, que essa mãe está fragilizada e ela também precisa de um apoio, né? Então, isso realmente é muito importante, é a sensibilização, é você perceber cada situação, né? E não tratar as situações como iguais, assim, ou é 8 ou é 80. Não, eu acho que a gente, como profissional, precisa ter essa sensibilização, né? Como você falou, não só para a via de nascimento, mas também como que a gente vai estar cuidando, né, dessa família. Sim, com certeza. Gente, separei algumas perguntinhas aqui para fazer para vocês, né? Algo mais de jogo rápido, alguma coisa a gente já conversou aqui, já respondemos aqui algumas perguntas, mas estamos caminhando aí um pouquinho, né, para o final da nossa entrevista. Passou muito rápido a nossa primeira parte, e agora a segunda parte, né, do programa. Eu quero que vocês respondam essas perguntas para depois a gente falar ainda sobre o projeto Mamãe do Futuro. Então, a primeira pergunta quanto tempo depois de um aborto eu posso engravidar? Bom, se esse aborto ele foi espontâneo, né, ela não precisou de nenhum procedimento, no próximo ciclo menstrual ela já está apta para gestar, né? Agora, se ela precisou passar por algum procedimento como uma curetagem, uma aspiração intraútero, enfim, normalmente é um período de 3 a 6 meses de recuperação, né? Certo. Lembrando, né, que aqui a doutora Stephanie está falando sobre a parte fisiológica, né? Cuide também da sua saúde mental, do seu emocional. Isso é muito importante. Aqui, é uma pergunta parecida com aquela pergunta que eu falei sobre ter um parto humanizado de um bebê prematuro, mas um pouquinho diferente. É possível ter um parto humanizado de um bebê com restrição de crescimento? Sim, super possível, né? É um parto que requer mais cuidados, né, da equipe, um acompanhamento
mais de perto, né? Mas é super possível. Muitas vezes é um bebê que precisa nascer um pouco antes. Aí vem aquela questão de que talvez o útero já não esteja sendo mais tão seguro para tudo que aquele bebê precisa, né? E aí é melhor, acaba sendo mais saudável Sim. intervir. Tem uma perguntinha que veio aqui do Instagram, né, enquanto nós estávamos no nosso intervalo comercial, que é: a partir de quantas semanas pode ser realizada uma cesariana? É uma cesárea eletiva, né, por um desejo materno, enfim, a gente orienta a partir de 39 semanas, né, salvo alguns casos em que a mãe tem alguma comorbidade, né, ou que apareça alguma alteração aí no meio da gestação que precise antecipar, mas se não, a data de segurança, digamos assim, é a partir de 39 semanas. Certo. Próxima pergunta é: eu até dei uma pesquisadinha, né, e a gente falou sobre isso, na verdade a Ana acabou falando, né, e vocês acabaram se complementando nas respostas sobre a questão ali de possibilidades de parto prematuro. Você até comentou sobre a questão de procedimentos no colo, no útero, né, ou então um colo curto. E tem uma pergunta que diz assim, ó: olha, tive conização 2 vezes. Eu vou ter problemas na próxima gestação? Na próxima ou na gestação? A conização, então, só para o pessoal entender, é um procedimento que é feito, é um procedimento cirúrgico em que se retira uma parte do colo do útero, né? Tá. Então, nem toda conização vai prejudicar o comprimento do colo, mas nesse caso, possivelmente 2 vezes, com certeza deve ter afetado em algum grau, né? Então, essa mulher, a hora que ela decidir engravidar, ela primeiro precisa procurar um profissional para uma orientação mais especializada, né? E no início da gestação, ela já precisa avaliar essa questão do colo, porque tem alguns procedimentos que podem ser feitos para garantir uma gestação prolongada e saudável, né? Certo. Vamos ver aqui mais uma perguntinha. Existe alguma maneira de prevenir que o bebê nasça prematuro? Olha, a gente não tem 100% de garantia, né? Mas o que a gente consegue de rastrear ao longo do pré-natal é isso, fazer o rastreamento de infecções. Então, nos 3 trimestres da gestação a gente faz, tanto infecção urinária quanto infecções vaginais, e a avaliação do colo, a medida do colo, de uma forma universal para todas as gestantes no 2º trimestre, a não ser que ela tenha algum histórico. Por exemplo, essa da conização, a gente já teria que fazer uma avaliação antes, né? Certo. Mas tem coisas que, infelizmente, a gente não consegue. Que foi o que a gente começou prever, a falar né? aqui na entrevista, que é uma caixinha de surpresas. Exatamente. E não temos controle. Então, se você tem mais alguma dúvida, alguma pergunta, entre em contato, né, com a doutora Stephanie e com a Ana, que elas vão responder para vocês. A gente vai finalizando a parte das perguntas por aqui, mas antes da gente finalizar o programa, eu gostaria então que vocês falassem sobre o projeto Mamãe do Futuro. Né, compartilhassem um pouquinho qual que é, né, a ideia desse projeto, da onde que ele surgiu. E eu sei que tem mais uma pessoa que faz parte e não está aqui nesse momento. Então, o projeto Mamãe do Futuro é um projeto de acompanhamento de pré-natal, né? Ele foi idealizado por mim e pela Lorena, que é a outra médica obstetra que trabalha comigo. Ela não veio porque o filho dela tá fazendo aniversário hoje, né? Então, assim, na verdade, eu e a Lorena nos achamos na vida, a gente tem uma forma muito parecida de pensar e de atuar profissionalmente. E aí veio essa ideia de como a gente gostaria de ter o nosso pré-natal, como nós gostaríamos de ser atendidas, né? De que forma a gente pode proporcionar uma experiência positiva de pré-natal, de parto, de puerpério para aquela mulher. Então a gente idealizou esse projeto totalmente individualizado para as nossas gestantes. E aí nós encontramos a Ana, que veio para fechar o nosso trio assim com chave de ouro. Acho que a Ana pode falar um pouquinho também, né, do projeto. Sim, então eu fiquei muito feliz assim, né, com o convite. Já conhecia a Lorena desde a residência, né? Então a gente já tinha esse vínculo. Conheci a Stephanie no Hospital Santo Antônio, né? Ali no campo de atuação. Então nos conhecemos na vida, né? A obstetrícia nos uniu.
A minha parte, assim, né, de atuação como enfermeira obstétrica, também nesse acompanhamento, educação perinatal, né, além do acompanhamento pré-natal, com a Stephanie, com a Lorena, eu faço esse acompanhamento para essa vinculação também a domicílio, que é muito importante, né, esse vínculo com essa gestante, com essa família. O acompanhamento durante o trabalho de parto, né, para deixar essa mulher mais confortável no seu ambiente, né, domiciliar. E temos observado, assim, quanto é positivo, né, deixar com que essa mulher fique no seu ambiente, no seu conforto. Então, assim, tem sido muito positivo. E também atuo ali no puerpério, né? Sim. Na avaliação dessa mulher, dessa recém-mãe, né, nessa adaptação do puerpério, então ali, nessa família que nasce junto com o nascimento desse bebê, né? Sim. São muitas mudanças, a rotina, a adaptação. Sim. Então, assim, a gente fecha daí esse ciclo, esse projeto, e tem sido muito gratificante. Bom, e para a gente finalizar, então, a nossa entrevista, eu quero agradecer a participação de vocês e quero que vocês aproveitem esse momento, então, para deixar os contatos para quem, como eu disse, ficou com alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta. Então, aproveitem esse espaço, né? E fiquem à vontade para passar contato de WhatsApp ou rede social, para que as pessoas possam encontrar vocês. Bom, então, acho que o jeito mais fácil é pelo Instagram, né? O meu Instagram é @doutora Stephanie de Brito. E o Instagram do nosso projeto, para quem quiser conhecer um pouquinho mais do nosso acompanhamento de pré-natal, é o @projeto Mamãe do Futuro. Obrigada pelo convite, adorei. Que bom. Isso, Ana, então... O meu também é pelo Instagram. Eu ainda vou fazer algumas mudanças, mas no momento é @_resplandes, né? E também pelo projeto Mamãe do Futuro, né? Sim. E aqui também quero agradecer o convite, né? Foi muito bacana. Que bom, quero agradecer mais uma vez e agora sim, para nós finalizarmos, eu gostaria que vocês deixassem aí uma breve mensagem para as mamães do futuro. Bom, aproveitando essa questão da prematuridade, então a minha mensagem seria que a prematuridade é a principal causa de morte, né? É neonatal, então é um tema muito importante. O Novembro Roxo tá aí pra gente lembrar e se conscientizar, e de que muitas coisas poderiam ser evitadas com um bom acompanhamento de pré-natal. Então essa é a minha dica, minha sugestão. Procurem um profissional que vocês confiem e façam o pré-natal da forma mais saudável possível, né? Certo. É isso. E só complementando, né? A maioria das gestações hoje se percebe que não existe um planejamento. Então, assim, esse planejamento familiar, ele é muito importante. Fundamental. Porque a partir do momento que você planeja, você também já começa a buscar esses profissionais que vão te acompanhar, né? Então, um bom profissional que vai acompanhar você, com certeza vai te dar orientações, vai fazer esse acompanhamento de qualidade para que essas causas sejam evitadas. Perfeito. Gente, muito obrigada mais uma vez. Nós que Para agradecemos. você que está nos acompanhando, nos assistindo ao vivo, nos ouvindo, né, no Spotify ou pelo YouTube, como sempre eu quero agradecer o seu carinho, a sua companhia e a sua audiência. Quero agradecer aos nossos apoiadores e aos nossos patrocinadores que acreditam nesse projeto aqui, que é o podcast Programa Saúde e Movimento. Muito obrigada, até o próximo programa.